Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o Salmo de número 35. O Salmo de número 35 vai tratar do castigo dos adversários. Abra sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Entendam, meus queridos, que o Saltério é um conjunto de 150 livros. Nós estamos no 35º. Embora a tradição divida esse Saltério em 5 partes, que correspondem aos 5 primeiros livros de Moisés, onde cada uma das 5 partes termina com uma doxologia e tem algumas características que o distinguem dos demais, há outras formas de organizar esse conjunto de 150 salmos. Nós poderíamos fazer essa organização, por exemplo, pelos títulos. E aí encontraríamos 5 divisões básicas: títulos de autoria, históricos, notações musicais, gênero literário, instruções para o culto. Esses títulos, o interessante é que eles já fazem parte do texto antigo. Também poderíamos ter pela classificação de gênero literário, e aí teríamos 6 divisões. Poderíamos ter os hinos de louvor. As características dos hinos de louvor são um convite ao louvor, uma razão para ele e uma demonstração de fé. Os hinos de lamento ou queixas e petições, cujas características também apresentam dentro desses hinos um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor. E também temos os salmos de ação de graças. Esses são entoados apropriadamente depois que o Senhor responde ao lamento feito anteriormente pelo salmista. Na verdade, os 3 primeiros tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, lamentos, ações de graça, eles formam uma espécie de tríade, onde o salmista entoa hinos de louvor quando ele está em paz com o Senhor. Ele faz o seu lamento quando ele está em desarmonia com ele, e ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Nessa classificação de gênero literário ainda teríamos os cânticos de confiança, os salmos reais e os salmos de sabedoria. Então vimos aí que há 3 divisões do Saltério, 3 possibilidades, conforme a tradição em 5 livros, conforme os títulos em 5 partes e conforme o gênero literário em 6 partes também. A nossa divisão está seguindo a tradição e o Salmo 35 está no livro 1. O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41. Eu que vos falo sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de edificação, de exortação, de louvor e de adoração ao Senhor, Deus Criador, sustentador, mantenedor, provedor, o Deus autor da vida. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos com Gênesis 1. E estaremos por aqui até o dia 23 de julho de 2019, quando concluiremos nosso projeto 1189 com Apocalipse 22, verso 21, o último versículo da Bíblia. São exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Conforme o número de capítulos da Bíblia, 1189 dias. Abra aí, por favor, a sua Bíblia e faça aquela leitura que eu te recomendei no início desse vídeo. O Salmo 35 é mais um salmo de Davi. E se percebe nele a angústia que havia em sua alma por causa da multidão de inimigos que estavam querendo a sua ruína. O pior de seus inimigos era o próprio rei Saul, que tinha muita inveja de Davi porque o Espírito Santo que nele estava em Saul saiu dele e foi pousar em Davi. Agora havia em Saul outro espírito, um espírito maligno que o atormentava e que justamente era aliviado quando Davi cantava seus salmos diante dele. Saul o perseguia cruelmente e incitava todos quanto podia para fazerem o mesmo, e Davi alegava a sua inocência e apresentava a sua oração a Deus. Ele cria e não perdeu jamais a sua fé em Deus, embora tivesse que sofrer muito por causa das circunstâncias adversas a ele e a todos os seus. Se fosse eu, por exemplo, diante do que Davi teve de enfrentar, duvido muito, conhecendo pelo que me conheço, que teria suportado com tanta paciência e estivesse sempre assim, orando a Deus como ele orava.
Realmente, isso é um exemplo muito interessante para nós. Davi cria em Deus tanto que suas orações eram profundas. Ele não jogava com Deus, nem queria impor-lhe culpas ou responsabilidades. Davi simplesmente buscava o Senhor e acreditava no livramento de Deus. Ele concluiu o salmo, como sempre fazia, com palavras de esperança, de vitória, de exaltação e de glorificação ao nosso Deus. Calvino comenta a respeito desse salmo, abre aspas, enquanto Saul era inimigo de Davi, os nobres que naquele tempo possuíam autoridade tinham, de acordo com o espírito superciviente que sempre prevalece nos tribunais dos reis, eles tinham conspirado ansiosamente para destruir um homem inocente. Eles também conseguiram induzir o povo comum a participar com eles em seu ódio e crueldade, de modo que todos eles, do mais alto para o mais baixo, se inflamaram com ódio implacável contra ele. Mas, como ele sabia que a maior parte deles foi incansavelmente impelida para isso pelo erro, pela loucura e pela ignorância do verdadeiro estado de coisas, ele contabiliza apenas os seus inimigos que, por malícia deliberada e maldade, se esforçavam assim para agradar a Saul, a fim de obter o seu favor. Contra eles, Davi invoca Deus para a vingança. E primeiro, como ele não estava consciente de nenhum crime, ele alegava sua inocência diante de Deus. E em segundo lugar, quando procuraram infligir um castigo imerecido sobre ele, ele implora a Deus por libertação. Depois que ele se queixou de sua crueldade e impiedade, ele chama sobre eles o castigo que eles mereciam. Além disso, ele tinha confiança no oráculo de Deus que havia sido falado por Samuel e na unção sagrada que ele tinha recebido. Portanto, ele esperava uma ocasião melhor. Enquanto isso, iria em todo o tempo dar testemunho da sua gratidão. Finalmente, ele concluiu o salmo dizendo que depois de ter sido vitorioso, ele celebrará os louvores de Deus toda a vida dele. Um salmo de Davi. Esse é o salmo de número 35. Estejamos assim, meus queridos, também como Davi, e como ele, vamos celebrar o nosso Deus, que a todos dá liberalmente de sua graça e de sua misericórdia. Hoje é mais um dia, ou como eu costumo dizer, não é mais um dia, é o dia que o Senhor nos fez. Portanto, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Salmo de número 35. Agradeço a sua paciência por estar conosco durante esse período. Amanhã estaremos aqui com o Salmo de número 36, um belíssimo salmo que vai falar da malícia humana e da benignidade divina. Amanhã, não perca, estaremos aqui com o Salmo de número 36. Por hoje é só, agradeço a sua presença, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, divulgue e conheça a nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Muito em breve estaremos com uma loja física aqui próximo de Taguatinga, em Taguatinga Sul, próximo da Rocha Eterna, aqui próximo também do Shopping Alameda. A todos um bom dia, fiquem com Deus na presença do Senhor. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.